Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 27 de fevereiro de 2023, nessa segunda-feira, estamos aí na primeira semana da Quaresma, pedindo a Deus paz e esperança, e o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que vimos doente e preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, pois ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente e preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 27 de fevereiro, se minha mãe estivesse viva, seria o aniversário dela, mas faleceu em 2015. E vamos lembrar de mãe é sempre uma coisa meio marcante pra gente, né? Era um ser que eu acho que não deveria morrer nunca, mas a minha já se foi, viu? Meus avós também, e a gente vai pensando que daqui a um pouco somos nós também, né? Já que nós nascemos e somos chamados a viver uma vida, mas sabemos que um dia ela vai se encerrar, ela vai terminar, que um dia nós vamos nos ausentar daqui, e que viver aqui dá muito trabalho, muito difícil, a gente fica pensando em como é que vai ser depois. Porque nós sempre temos a questão e temos um certo pavor sobre o que nós chamamos de juízo final, fim dos tempos, o dia que Deus vai pedir conta da minha vida, o dia da minha prestação de conta, o dia que eu encerro a minha história aqui e pela minha fé eu continuo vivo e eu vou ter que prestar contas da minha vida. A nossa imaginação sempre imagina umas coisas meio catastróficas, né? Algumas coisas meio violentas que nos dá certo medo. Mas o evangelho de hoje quer tentar nos orientar a respeito disso. Viu? O evangelho, dos 4 evangelhos, Mateus é aquele que mais é claro a respeito disso. Qual que é o critério do julgamento final? Qual é o critério do juízo final? Então o que nós temos? Nós temos o Filho do Homem, esse título se refere à humanidade de Deus, Deus humanizado. O Filho do Homem é Jesus Cristo, que é Deus humanizado. Mas também tem uma figura no Daniel que dizia do Filho do Homem que vem no meio de umas nuvens julgar a humanidade. Independente disso, esse Filho do Homem fica no seu trono, na sua glória, e convida todos os povos.
e coloca ovelhas de um lado, cabritos de outro. Viu? Qual que é o critério? Porque ovelhas e cabrito, não saberia dizer, mas como um pastor, e é muito interessante, ele faz essa comparação, como pastor ele separa cabritos de um lado, ovelhas dos outros. Então o que a gente entende por isso? No julgamento, nunca é uma opinião subjetiva de Deus a respeito da nossa vida. A Bíblia não fala isso, porque senão você corre o risco de chegar lá e Deus está mal-humorado, aí você está lascado, né? Ou você chega lá e Deus está muito bem mal-humorado e aí você acaba não apresentando e nem sendo cobrado das maldades que você fez na vida. Então não é isso o critério, viu? As ovelhas são ovelhas, cabritos são cabritos. O julgamento é a revelação de quem é de verdade. Em outras palavras, é o momento em que caem as nossas máscaras e nós nos apresentamos a Deus como nós somos de verdade, com tudo aquilo que é bom, ruim, alegria e tristeza, com tudo aquilo que é tipicamente a nossa existência concreta e real. Por isso as ovelhas são ovelhas, os cabritos são cabritos, não dá para um cabrito imitar uma ovelha imitar um cabrito. Então o julgamento seria isso, diante do chamado de Deus, há um momento em que você é colocado diante do Filho do Homem, ali sua máscara cai, você vai se revelar como cabrito ou como ovelha, e aí dependendo disso você vai ser chamado e convidado a ficar no lugar aonde estão as pessoas iguais a você. É bonito, por um lado, que o critério de salvação, ele não é religioso. Ele não é religioso. Viu? A frase de Jesus, ela é muito bonita para aqueles que são as ovelhas. As ovelhas, para as ovelhas, Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, as ovelhas são chamadas de vinde, benditos de meu Pai, abençoados de meu Pai, viu? Vinde, queridos de meu Pai, viu? E o critério já é a própria salvação. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Isso é o que é dito para as ovelhas que estão ali. E Jesus diz, por que nós somos benditos? E aí Jesus coloca critérios interessantes. Eu estive fome, deste-me de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu era estrangeiro, me acolheste, eu estive doente, me visitaste, eu era preso, me visitastes. Estrangeiro, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e custavas de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então ele coloca esses critérios: fome, sede, estrangeiro, nu, doente e na prisão. 6 critérios, 6 situações humanas. Viu? E interessante que elas ignoram isso. Mas quando foi que fizemos isso? Viu? Quando foi que fizemos isso? Quando foi que te servimos? E ele diz: quando vocês cuidou desses pequenininhos aí. Ao cuidar deles, estão cuidando de mim. Ao cuidar desses aí que estão com fome, com sede, que eram estrangeiro, não tem onde parar, vivemos o problema da imigração na Europa. Quando nos deparamos com a pessoa nu significa o ser humano que perdeu toda a dignidade, o ser humano que perdeu toda a honra, o ser humano totalmente humilhado. Quando eu estava doente, quando eu estava na prisão, quando vocês fizeram o bem para quem não podia oferecer nada de volta, vocês estavam me servindo. Para aqueles outros, para os cabritos, ele diz, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para todos os seus anjos. Para as ovelhas, vinde benditos. Para os cabritos, afastai-vos, malditos. Afastai-vos, malditos, porque vocês não se importaram com aquele que necessitava. Por isso o critério de salvação não é o critério religioso segundo o Evangelho de Mateus.
Não importa se você é cristão, católico, evangélico, se você é um ateu, se você é espírita, se você é budista, se você segue uma outra religião, uma outra norma, não interessa. O critério aqui é se você é justo ou injusto. Se você dá atenção a quem precisa de ajuda ou não. Se você olha para aquele que não te pode oferecer nada e você pode fazer algo por ele ou não. E aí o critério de salvação é esse. Para esses que olham para o outro e todos os dois grupos ignoram isso, nenhum deles tem noção desse critério de julgamento, porque o critério de julgamento aqui não é se você tem fé, mas é o que você faz diante do miserável. O critério de julgamento não é se você reza muito ou não, mas como você se comporta de quem está aí perdendo a vida, aqueles que são aquela multidão de vidas desperdiçadas. Por isso peçamos a Deus que nos ajude a pensar nisso, porque senão a gente vai continuar criando um grande critério de que basta rezar e ter títulos religiosos que a salvação está, e não é bem assim. Tem muito padre, tem muito bispo, tem muito pastor, tem muito pai de santo por aí, tem muito espírita por aí, que só tem religião, mas não tem nenhuma atitude de misericórdia e bondade para com o próximo. Vivem encantados com seus palácios, suas casas, e pode ser que esses serão cabritos, mesmo andando com estola, mitra e mesmo com títulos religiosos. E tem muito ateu aí que nem sabe rezar o Pai Nosso, mas sempre estão preocupados com aqueles que são os menores e com a justiça. Que Deus abençoe e ilumine todos nós e nos faça ser justos, para que a gente seja surpreendido no dia do julgamento e a gente perceber que a gente fez aquilo que Deus quer sem saber, porque escolhemos ser justos. Um abraço, até mais.